Olá, pessoal, muito boa tarde ou bom dia, né, para quem está nos vendo agora. E a gente vai começar hoje com o 8º episódio do Laboratório Culinário, onde a gente une farmácia com a nutrição. E hoje a gente tem um convidado super especial, meu querido do coração, Dr. Tael Pires. Seja muito bem-vindo, Dr. Tael. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui com a minha amiga, paciente, excelente profissional, Grácia, a Rochelle também. Uma satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada, Tael. E Obrigada. aqui, fechando essa mesa comigo, Rochelle Galo, à frente da farmácia de manipulação Ars Curandi, minha colega, parceira, amiga. Acho que não temos mais adjetivos que colocar aqui, amiga, na mesa. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar nessa mesa aqui com o Dr. Tael, que é uma referência pra gente. É um prazer. Prazer. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre emagrecimento. É uma pauta que sempre pedem e é uma pauta que sempre tem assunto para falar, sabe, Tael? Então, por mais que a gente fale ou volte nesse assunto, temos sempre dúvidas, né, para solucionar, para pesquisar o emagrecimento em si e até para saber novas alternativas do que vem surgindo e do que a gente pode estar aliando aí a nutrição, a atividade física. Isso muito já batemos aqui nessa mesa e acredito que continuaremos batendo muito, né, incessante. E querendo saber primeiro da onde veio, para onde vai. Eu sei que gosto sempre de apresentar, né? Dr. Tael Pires, Medicina e Nutrição por Amor, à frente da clínica Tael Pires Healthness e Life Center. Agora sim, seja bem-vindo e conte um pouquinho de você para nós. Bom, meninas, eu sempre falo que a minha trajetória profissional, ela começou lá na minha infância, adolescência, porque eu fui um adolescente sobrepeso, quase obeso. Então, minha história toda infantil e de adolescência foi idas de tratamento para emagrecer, atividade física, futsal, sendo que eu sou um péssimo jogador. Fiquei 7 anos jogando futsal e foi um caos, tragédia. E fui Tentou pra natação. bastante. Fui persistente, mas não deu certo. E migrei para vários esportes e tratamentos com endócrino, nutricionista e todos falhos. Tanto que eu fui sobrepeso até. Meu maior peso foi a época de faculdade, que eu beirei 90 quilos, eu tenho 1,73 e não treinava, então são 90 quilos de gordura corporal. Com certeza. Então, na minha vida acadêmica, eu já fui trilhando esse caminho, onde eu queria primeiro me tratar, me deixar bem, e aí eu fui me encantando com essa área, porque aí eu vi que a gente tem que pensar meio que fora da caixa, né? E aí foi por isso que eu escolhi a parte de nutrologia, e aí eu comecei a buscar estágios nessa área também, comecei a trabalhar com endócrino aqui em Porto Alegre e comecei a me apaixonar cada vez mais por isso, tanto que hoje eu estou não saindo da medicina, mas eu estou compartilhando com a nutrição, sou acadêmico, estou concluindo esse ano. Eu ia perguntar isso, você está fazendo faculdade de nutrição também, né? Olha aí, esse ano. Um colega. Só está faltando você, Rochelle, entrar aqui na faculdade. Aqui eu já faz anos esse projeto. É antigo. Cada vez ele está mais perto, né? Mais perto de ser concluído. Super interessante. O doutor deu estímulo aqui. É verdade. E o mais interessante é que o Dr. Tael não é o único que aparece aqui na nossa mesa também tendo esse histórico de uma obesidade ou sobrepeso prévio, né, para realmente ter o gatilho de mudança de vida. Isso é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas acham que o médico já nasceu pronto, né, já nasceu entendendo como é a saúde. Não, essa história pode acontecer com todo mundo. Eu acho que vem bem a questão da dor, que eu digo assim, qual é a dor que a gente sente, né, de vários tratamentos frustrados, daqui a pouco, bom, como é que eu posso realmente ajudar? Como é que eu gostaria de ter sido ajudado, talvez, né, melhor orientado, enfim, e com tudo que tem surgido na ciência hoje, né, doutor? Então, é muito bom isso. E eu sempre acho que para a gente poder ajudar quem está sentado na nossa frente, na mesa, a gente tem que saber, a gente tem que estar, fora a empatia, se colocar no lugar do paciente, a gente tem que saber a dor dele, a gente tem que ter vivido isso aí. Quem viveu aquilo ali sabe exatamente o que o paciente vai passar, do jeito que vai passar e o que ele pode esperar. Ou seja, consegue falar com propriedade. Exato.
Porque eu sempre digo, entender quando o outro sente fome, se a fome é real ou não, né? Ou se é uma dependência, só se tu passou realmente Sim. por isso para te chegar e saber, olha, entendo isso, Sim. né? Passei por isso. É difícil. Lá na farmácia, né? Normalmente as coisas, eu experimento muitas coisas lá. Aham. Eu uso muitas coisas, né? O doutor disse que também prova. Também, Tudo, tem que provar. Porque Tem a que gente provar. tem que saber, né? No dia a dia é fácil, não é? Tem coisas que pra mim pode ser mais fácil, pro outro é mais difícil. Medicamentos para criança, tem que provar sempre. Se a Nossa, criança, esses são mais se difíceis. tu não aguentou, tu acha que a criança é obrigada a aguentar aquele Esses são sabor? os mais difíceis. Sabe, cada medicamento que sai no mercado e suplementos também, eu vou lá e provo. Até quando eu não tenho indicação, né? Eu me lembro na época, quando eu comecei a trabalhar com emagrecimento, completo 10 anos de clínica esse ano. 10 anos atrás, se usava muito topiramato para emagrecimento, ainda se usa com alguns casos bons, e eu experimentei também. Então, que é um anticonvulsivante, se usa off-label para emagrecimento, e com bons resultados para compulsão alimentar também experimentei na época. Me deu uma série de efeitos adversos, então a partir daí eu pensei, opa, agora eu consigo entender o que o paciente me refere quando começa a usar o topiramato. Né? Claro, não, ele não está fingindo. Exatamente. Ele não está fingindo. E, Tael, como tem sido os resultados assim dos pacientes? Qual é a maior procura dos pacientes na tua clínica? São mais mulheres, são mais homens? Eles procuram algo específico, por exemplo, estou acima dos 40 anos e quero me cuidar para o envelhecimento. O que estão buscando mais? Graça, isso aí tem mudado ao longo do tempo, sabe? O paciente ele tem vindo até nós atualmente mais com um objetivo, claro que a gente sempre busca números, né? De balança, de melhora de gordura corporal, baixar um percentual de gordura, mas sempre tem um extra que é saúde. Eu sempre pergunto na primeira consulta, qual é o teu objetivo? E sempre tem a questão, eu quero emagrecer, mas eu quero saúde. Saúde em primeiro lugar. Ou depois vem o processo de hipertrofia muscular e definição. Isso é algo que tem mudado, por quê? Porque lá quando eu comecei, há 10 anos atrás, aí era objetivo número. Tanto que nem se fazia muito bioimpedância, se fazia mais avaliação de adipômetro naquela época, então não se tinha muito esse conhecimento de composição corporal. O paciente buscava quilos a menos na balança. Né? Dane-se o resto. Dane-se o resto. Custe o que custar, eu tenho que perder 5 quilos na balança. Se eu não ver 5 quilos a menos... Eles não querem ver se o corpo está em ordem, exato, se a massa magra está bonita, se o que eles estão vendo no espelho é bonito ou não. Exato. É menos na balança. Menos na balança. E é por isso que a gente vê o emagrecimento de 15 anos atrás, como é que era o tratamento e como é que é o tratamento de emagrecimento atualmente. Né? Antigamente, era uma perda de massa magra absurda. Perda de massa magra, o paciente evoluiu com fraqueza, queda de cabelo, constipação, unha fraca, estava se arrastando. Hoje em dia, o emagrecimento ele vem com saúde, ele vem com melhora de performance, melhora de questão de pele, unha, cabelo, melhora de intestino. Então, é uma abordagem bem diferente, né? Isso não faz tanto tempo, né, doutor? 10 anos, não, olha não quanto faz evoluiu. Exato, exatamente. É curto. Porque eu acho isso uma grande evolução do mercado, assim, conseguir esse emagrecimento com saúde. E as pessoas terem essa consciência que não é aquela fórmula mágica que vai resolver. Exatamente. Que é um processo e que ela vai conseguir manter isso ao longo né, da vida. Mas eles ainda procuram a fórmula mágica, tá? Ainda procuram. A pílula mágica. A pílula mágica, a pílula da beleza, a pílula do emagrecimento. Não adianta querer interferir. Por quê? Porque a gente sabe que o emagrecimento ele vai vir de uma dieta em déficit calórico, né? Dependendo do déficit calórico, se ela vai ser low carb, se ela vai ser cetogênica, se vai ter jejum intermitente ou não, depois a gente entra nesse detalhe, mas vai ter que ser aliado a exercício físico, correto? Exatamente. Não adianta, porque precisa, é o que eu costumo falar, o tratamento não somente obesidade, né, mas o tratamento de emagrecimento é um tratamento que é multifatorial. E aí entra a questão da multidisciplinariedade. A gente precisa, o profissional da saúde, seja médico, nutricionista, educador físico, ele precisa saber trabalhar com outros profissionais da área da saúde. Senão, é fracasso. Psicólogo, nutricionista. Exato. Porque o tratamento da perda de peso, ele é multidisciplinar. Eu preciso atender uma alimentação regular. Eu preciso ter um treinamento assistido por um profissional da educação física. Eu preciso, daqui a pouco, ter um acompanhamento psicológico, porque tem algum transtorno alimentar por trás. E assim por diante, né? Então, querer depositar só na medicina, só na nutrição, a solução do problema,
Não vai ter, não vai ter. Até porque se ele não encontrar o resultado, ele vai querer depositar a culpa de não ter alcançado o resultado em você, né? Exato. Ou em mim, ou na Rochelle. Ó, não Exato. funcionou o suplemento, não funcionou a dieta que tu me deu, não funcionou É. a consulta médica, aquilo estava errado. E é muito difícil isso, digamos assim, de entender que o paciente tem a maior responsabilidade. Uhum. Todos temos, mas ele possui a maior, Exato. né? A maior de executar aquilo que a gente colocou como uma regra, né? Que precisa ser seguida para alcançar o objetivo que ele pediu e que a gente Exato. traçou para ele como estratégia. Porque a grande verdade é que nós, profissionais, a gente é um guia, né? A gente sinaliza o caminho correto. Quem vai ter que trilhar esse caminho é o paciente. Claro que ele não vai estar sozinho, eu vou estar de mão dada com ele nesse processo. Com mas certeza. eu vou estar só mostrando, vou estar só sinalizando, olha, esse é o caminho correto para seguir. Então, se tu não for seguir por aqui, é o que eu sempre falo, se a gente quer um resultado diferente, a gente tem que buscar uma estratégia diferente. Eu tenho que sair daquela minha zona de conforto, senão não vai dar certo. Falando em estratégias, né, já chegando por chegar e sei que tu tem um e-book sobre isso, jejum. Explica um pouquinho para nós sobre jejum. Jejum intermitente, calórico, metabólico, até já facilitei, já dei Eu sou apaixonado pelo jejum, eu sou um praticante do jejum. E aí entra naquela questão do tipo, eu experimentei, eu vi que dá certo, e aí eu estudo e para poder disseminar isso, sabe? Claro que o jejum é uma prática, o jejum, ele não é uma dieta, ele é que nem low carb, né? Porque as pessoas confundem isso. Confundem. Ah, vou fazer jejum todos os dias. Não. Até porque deixou de ser intermitente, Exato. né? Gente, jejum intermitente quer dizer que é jejum um dia sim, dia não, ou um dia sim, 2 não, mas ele é Exato. intermitente, ele não é concomitante, Contínuo. né? Não é contínuo. E não é pro resto da vida também, né? Até porque nenhuma estratégia é para sempre, né? Exato. O corpo tem uma capacidade adaptativa muito grande. Então, se eu fizer jejum todos os dias por muito tempo, vai dar problema aí. Ele vai se adaptar. E aí não vai ter mais resposta. Exato, deixou de ser um estímulo compensatório. Bom, mas o jejum, eu sou apaixonado por duas questões muito simples e super importantes. Ele dá um resultado estético muito bom e o principal, ele traz um resultado de saúde. Esofágia. Espetacular. Espetacular. E a gente consegue mensurar isso em exame de sangue, exame laboratorial. O paciente que vem, primeira consulta, dislipidêmico, com colesterol alto, triglicerídeo alto, ferritina alta, marcadores inflamatórios elevados. Gordura no fígado. Gordura no fígado, esteatose, ele consegue diminuir sem lançar mão de medicamentos. Apenas com jejum intermitente. Reduzir resistência insulínica, quem tem aquela insulina, aquela glicose meio em cima do muro, que não está diabético ainda, jejum é o melhor remédio natural para isso, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Isso é bem comprovado, eu vejo até nos pacientes também que fazem jejum intermitente, essa melhora. A resposta de pacientes insulinêmicos é perfeita. É incrível. Com resistência é impecável mesmo. Mas eu sempre falo, né, pessoal, o jejum, assim como uma estratégia, qualquer outra estratégia alimentar, ele não é para todo mundo, né? O jejum... Ele é progressivo também. Eu assisti uma palestra agora no congresso, o médico estava falando, né, de fazer progressivo. Então, por exemplo, o mais fácil é fazer, pular o café da manhã, né? Exato, então, o que o pessoal exato. acha mais fácil. Mas o melhor resultado, às vezes, é o jantar mais cedo. Exato. Eu ia perguntar sobre isso, né? A relação de horas, óbvio, as janelas, né, de alimentação, se a gente vai se alimentar em 12, em 16, né? Ou jejum de 16 ou 18. Mas, assim, sendo primeiro muito prático, em relação ao que funciona melhor no último horário, ou seja, qual o horário da última refeição e faz o jejum. O que tu gosta de indicar? De quantas horas? É difícil responder essa pergunta, tá? Porque eu costumo me adequar muito à realidade do paciente. Eu sempre costumo dizer que assim, a gente tem que ir baby steps, devagarinho. Então, aquele paciente já tem um comportamento mais compulsivo, é um paciente que já vem um histórico de acostumado a se alimentar muito frequentemente, é o que a Rochelle falou. Eu tenho que iniciar com um jejum, daqui a pouco um jejum de 12 horas, que nem é um jejum, nem configura um jejum. Exato. É um jejum fisiológico, na verdade, que a gente já faz naturalmente com o sono da noite. Às vezes, esse 12 horas para ele já vai ser super eficaz também, até para a questão de melhora de perfil de saúde e de perfil também de composição corporal. Mas o ideal mínimo que eu preconizo, de 14 a 16 horas, o paciente podendo jantar o mais cedo possível. Claro que aí tem mais adequação da atividade física, o paciente que treina à noite ou o paciente que treina na primeira hora da manhã, a gente tem que fazer um pequeno ajuste aí também, né? Mas, via de regra, máximo 9, 8 horas à noite,
para o paciente se alimentar, porque se alimentar muito tarde também é um problema. Mas, como eu falei, se o paciente treina à noite, que é o meu caso, eu faço jejum muito frequentemente, só que meu treinamento é no último horário do dia. Eu consigo ir para academia 8, 9 da noite. Tarde. E aí eu vou precisar fazer uma alimentação depois desse meu treinamento físico. Então, meu jejum vai começar a contar a partir das 11 da noite. Então, a gente tem que adequar a realidade do paciente. Claro. Se a gente trouxer um protocolo muito mirabolante, falar, olha, Maria, tu vai comer até as 8 horas da noite. Não vai conseguir executar. Não vai conseguir executar. Então, eu prefiro que ele faça menos horas, mas que consiga manter uma frequência, uma constância. E aí a gente entra em outro fator determinante para o processo da evolução, que é a constância. Disciplina. Essa é a chave. A questão de jantar mais cedo, isso realmente emagrece? Tu vê isso nas suas pacientes que que jantam mais cedo? Elas têm esse perfil de conseguir chegar de repente ao peso ideal mais fácil, mais rapidamente? É um perfil que evolui melhor. O paciente que tem hábitos ruins é o paciente que vai jantar tarde. Isso é fato. O paciente já não dorme tão bem, já não né? E aí mexe com a questão do sono, qualidade do sono, né? Produção hormonal de cortisol é alto à noite, que não tem que ser. Claro. Porque a melatonina é que tem que estar imperando aqui nesse A horário. partir das 9. Exato, 9h30, 10. 10 horas, o horário de pico da melatonina. O paciente que se alimenta tarde, ele já está errando aqui na produção hormonal. E aí é uma cascata, efeito dominó. Imagina, a produção é das 10 às 4 da manhã, a maior produção de melatonina. Então, se a pessoa já janta às 10, já vai começar. E ainda os estímulos que normalmente fazem. Essa luz branca aqui do celular, do A minha já está em modo avião. Tu sabe que isso foi uma das melhores coisas que eu fiz pra mim. Eu regulei o meu celular, tá? Regulei pra ele, às 8h30 eu estou em modo sono. E ele não brilha mais, não toca, não vibra, não recebo nenhuma mensagem. E aí, eu automaticamente, 9 horas, 9h15, eu já estou na cama. Eu e os animais. Os bebês. Eu e os pets. É a higiene do sono, Exato. né? Que é uma das práticas, assim. Porque eu sou uma pessoa que sofro de insônia, né? E aí, tenho problemas para dormir e eu me alimento bem, eu acordo cedo, faço exercício físico, faço atividade todos os dias e o meu sono ainda não é o 100% de qualidade. Eu disse, não, então a gente vai apagar essa tela e eu tenho dormido melhor. Sim. Por ter resolvido isso às 8h30 da noite. Faz uma diferença, mas é o mais difícil para o paciente aderir a essa higiene do sono. Sempre dá uma olhadinha. Vou dar aquela olhadinha, não sei o que, vou mandar. E ainda mais se o funcionamento da casa, porque a gente não está sozinho nessa, né? Não. É verdade. A gente não está sozinho nessa, né? É verdade. A gente tem que adequar todo o funcionamento da casa, esposo, mulher, as pessoas que filhos, a essa rotina. Porque se o paciente está dormindo tarde, a rotina da casa é dormir tarde. E aí é bem complicado, bem complicado. Então, pessoal, entenderam bem? Quem janta mais cedo tem o processo de emagrecimento favorecido. Não é, doutor Theo? Então, jantar mais cedo é sinônimo, sim, de conseguir um emagrecimento saudável mais rápido. E o paciente que não consegue jantar mais cedo, que faça uma refeição noturna mais leve, pelo menos, né? Aquela alimentação à base de gordura pesada, carboidrato refinado à noite. Carne vermelha, pesada, não. Exatamente. Porque o processo de digestão vai ser mais muito lento, lentificado, vai ser dificultado. Né? Ou seja, o correto é a gente não beber à noite, né? As pessoas detestam quando eu digo isso. Ai, poxa. Mas aquele vinho. É porque eu não bebo, então as pessoas ficam putas comigo. Eu disse assim, mas gente, é isso aí. Não bebe, não toma café, não dá pra confiar. Né? Não dá pra confiar. Eu não sou uma pessoa confiável. E relação à saúde da mulher. Te encontrei no congresso, obviamente, né? De saúde da mulher, mulheres, e eu acredito que deve ser uma tendência bem forte no consultório. O que as mulheres estão procurando e, principalmente, qual é a idade das mulheres que elas estão começando a se tratar? Qual é o perfil? Sabe, Grace, que o perfil mulher acaba sendo meu público-alvo. Uns 60%, 70% do meu público é mulher, é feminino. E é um perfil que eu gosto de tratar. E eu gosto de tratar aquela mulher, que costumo falar, que está na fase sofrida da vida. Que é Qual é a fase sofrida da vida da mulher? Qual é das fases? Não saí da fase ainda, não encontrei isso. É aquela fase do climatério que ela está entrando numa pré-menopausa dos 45, 50 anos, porque a mulher está sofrendo com essa oscilação, essa queda abrupta hormonal. Que é quando o metabolismo está lento. É quando a mulher, além de aumentar o percentual de gordura, ela muda a forma do corpo.
Fica aquele corpo mais masculinizado, aquele corpo retificado, e aí começa a alteração de libido, baixa autoestima, queda de cabelo, unha quebradiça, tá com a moral lá embaixo. Baixa libido, Rochelle, o que temos para baixa libido na farmácia? Olha, a gente tem o Tribulus, né, que é uma planta que em geral funciona bastante para a mulher. Tem o fenugreco também, Maravilhoso, que é maravilhoso, né? O que o doutor utiliza também lá? Maca peruana é bom também. Maca para mulher é bom, né? Maca é fantástico para mulher, responde super bem. Até para capacidade cardiorrespiratória também aumenta. A mulher que faz atividade física, a gente nota que ela começou a maca, ela consegue esticar um pouquinho, sabe? Na atividade física, é muito bom. A ocitocina, o doutor gosta? Ocitocina, maravilhosa. Pra mulher é maravilhosa, bom, né? maravilhosa. Nasal, eu já utilizei. Deixa eu ver aqui mais para libido às vezes. São muitos ativos. Tem muita assim. coisa boa. E eu acho que também, né, doutor, não sei, primeiro eu sempre falo de uma fórmula básica bem montada, assim, porque não só os ativos que vão lá aumentar testosterona ou os hormônios mas principalmente o polivitamínico que vai ser usado ali como cofator, porque às vezes pela alimentação a gente não consegue, né? Então, colocar o complexo B. O complexo B, Exato. o próprio zinco. Coenzima Q10. Coenzima Q10 maravilhoso. A coenzima dá um booster energético muito bom, né? Então, essa a gente... Até para mulher que tá nessa fase, já tá mais fadigada, aquele cansaço, coloca a coenzima Q10, ela dá um upzinho já, up, né? Isso é bem... E por isso que eu falo que é gratificante tratar esse perfil de paciente, porque a paciente chega na primeira consulta com a bateria fraca. Ela volta na reconsulta já brilhando. Aqueles ajustes, né, doutor, assim, que são pequenos ajustes que fazem uma diferença muito grande. Suplementação de creatina, de colágeno, como isso funciona, Tael, pra ti? Adoro creatina, quem puder usar, usa creatina, é fantástico. Óbvio que sempre usar com acompanhamento, né, porque não é porque é um suplemento, não é um medicamento que é isento de riscos, mas a creatina, eu costumo dizer que, bom, é o suplemento que mais tem comprovação científica, né, mais que o whey protein até, creatina é fantástico. E a creatina, a história dela foi tão oscilatória, foi proibida a creatina. Eu lembro disso. Polêmica. Quando eu tinha farmácia de manipulação lá em Nova Prata, nossa, tu creatina... tinha farmácia de manipulação? Sim. Olha só. Eu sou farmacêutica, por isso que eu sou colega da Rochelle, obviamente, né, farmacêutica, e eu tive, nós nos formamos no mesmo ano, eu e a Rochelle, em faculdades diferentes, mas os congressos eram os mesmos, a gente acabou se encontrando no nosso, acho que primeiro congresso da vida, a gente se formou e a gente caiu no primeiro congresso na mesma casa, né, essa história é muito engraçada. Amigos em comum, vamos unir essas farmacêuticas, e veio gente de São Paulo, e a gente estava na mesma casa, e tudo, e a gente se conheceu no nosso primeiro congresso. Meu Deus, quando a coisa é pra ser, não adianta, É pra né? ser, são mais de 20... Quantos anos de formada? A farmácia é 25 anos. 25 anos. Olha só. Temos 25 anos de formada, né? Não parece. Não parece. Não parece. Autoestima é tudo. Autoestima é tudo, elevada. E a gente caiu no primeiro congresso juntas e ela tinha farmácia de manipulação dela e eu tinha a minha. Eu tive farmácia de manipulação por 16 anos. Nossa. Então, por isso que falo muito sobre isso. Falo, acredito que com bastante propriedade, né? De quem fazia visitação, de quem estava dentro do laboratório, de quem provava, né, de quem realmente testava tudo aquilo que tinha dentro do universo. E a ocitocina, me lembro que quando ela surgiu no mercado, eu fui uma das únicas no Rio Grande do Sul a comprar. Não sei se tu chegou a comprar na primeira leva. Eu acho que comprei. E aí eu fiquei muito emocionada quando uma super farmácia aí me chamou, me ligou e disse, fiquei sabendo que tu comprou ocitocina, é boa ou não? Eu disse, nossa, eu devia estar perguntando isso pra ti, né? Tipo assim, eu aqui, lá em Nova Prata, bem pequenininha. E eu disse assim, meu Deus, eu me sentia poderosa. Eu disse, agora eu vou dar ocitocina pro mundo. E eu me lembro que funcionou super bem e tal. E eu me lembro que a gente depois utilizou em várias outras coisas, não para libido, mas... E aí teve essa história da creatina, imagina, no interior. Tá proibido. E eu, bom, estou aqui legalmente, numa cidade pequena. A gente passa esses momentos no mercado. Ainda tipo tá assim, passando ela tá vendendo coisas né? proibidas. Eu, meu Deus do céu. E aí tá aí. A mesma história do ovo. Exato. Faz bem, não faz. Ovo faz mal. Então... Meu Deus, né? Tem muita coisa sobre isso. E essa questão de, às vezes, vilanizar ou glorificar algum alimento, suplemento, é muito delicado, gente. É muito delicado. Isso a gente vê muito hoje em dia, porque as informações se disseminam numa velocidade muito grande na internet, e daqui a pouco, que é uma coisa boa, acaba sendo um vilão absoluto. E a gente não é dono da razão nem da verdade absoluta. A gente pode, olha, a gente estudou, todo mundo estudou, viu isso. Mas isso agora
foi visto que não é legal. Então tá, então a gente abre, não precisa ficar fiel naquilo. Exato. Não, E existem verdades transitórias, né? O que é fato hoje, talvez exato. amanhã não eu seja. lembrei agora da questão da vitamina D, que a gente usava 400, 800 UIs. 10 mil, 20 mil Isso, agora. imagina, Aham. quando eu comecei a falar, de repente começou a aumentar as doses e resultados, e hoje, né, tem tratamentos de doença autoimune com doses elevadíssimas, assim. E assim, várias situações, e a creatina foi uma delas. Eu lembro que era nossa. assim, não, dá sobrecarga renal, aí Nossa, não dá. parem de tomar isso agora. E hoje, né, com tanto, eu acho que acabou, são as coisas que acho que surgem no mercado assim, bom, então vamos ter que estudar esse produto, realmente ela é tão vilã, ou ela é tão boa, e aí eu acho que acabam acontecendo esses estudos que evoluem, às vezes, muito mais do que outros produtos, né? Você vê, quem diria que a gente daria creatina para idoso, né? Falasse Sim, isso há pra 20 anos atrás, jamais. ia Vai caçado, né? Exatamente, exatamente. E aí exato. a creatina super utilizada para pacientes sarcopênicos, né? Para aumentar a energia, para evitar a perda de massa magra. Então, creatina sim pode ser utilizado. Muito importante prestar atenção de que melhor absorvida utilizando um carboidrato. Né? Então, independente, muitas pessoas têm o fator horário da creatina, mas isso também já foi desmistificado, que não é nem a questão de utilizar pré-treino ou pós-treino, mas sim, além de utilizar com carboidrato, que o uso dela seja concomitante, que seja contínuo, né? Ou seja, todos os dias, independente se estiver treinando ou não. Exato, eu sempre falo, pessoal, a procedência do suplemento é uma coisa que a gente tem que cuidar. Hoje em dia a creatina tem muita falsificação. Até andou em falta no mercado há pouco tempo atrás. Sim. E aí começam a lançar isso começa a surgir, né, fontes de creatina. Então tem que buscar uma farmácia adequada, sabe? Tem que buscar uma fonte boa de creatina, porque senão a gente acaba caindo no golpe do vigário, né? É complicado. É verdade. Sim, na internet tem muita coisa, né? E em relação a tratamentos estéticos, né, aliados à obesidade, o que o pessoal gosta de utilizar, o que tem na clínica, o que o pessoal faz em relação a terapias que possam aliar, né, otimizar, potencializar o emagrecimento? Eu costumo falar, Graça, o emagrecimento, ele não pode vir só com o objetivo da perda de gordura e perda de peso, né? Ele precisa estar aliado a outros fatores também. Por quê? A gente tem que pensar no emagrecimento como um balãozinho, né? Eu tirei o ar, vai sobrar pele, vai sobrar aquele balão solto, né? Então, ainda mais a gordura. Se eu perder 5 quilos de gordura, isso representa muito volume. Então, por mais que eu ganhe 5 quilos de massa muscular, o que já é muito difícil, não vai preencher esse espaço, por questão de volume. A gordura tem 1 quilo de gordura, é isso aqui, 1 quilo de músculo, pensando guisadinho, né? É 3 vezes menos. Então, vai sobrar pele, vai gerar flacidez. Então, é super importante o paciente que puder associar algum tratamento estético junto, vai ser super bem-vindo. Eu sempre deixo muito claro, e aí eu sou eu tenho que trazer, regular expectativas do paciente, né? Olha, traz para a realidade. Trazer para a realidade. Eu pego e baixo ele, vem para cá, que não é bem assim. Não, vamos viajar muito. Eles chegam com a foto, eu quero ficar assim? Exato. Mas eu não posso falar, porque eu cheguei no meu cabeleireiro semana passada e falei, eu quero ficar assim, ó. Então eu não posso falar muito, porque eu faço igual. Não, mas tudo bem, no cabeleireiro a gente até pode tentar a mágica. Tu até sai de lá. Exato, com aquele cabelo. Eu quero ver manter isso. Sustenta. Então, o tratamento estético, ele é muito bem-vindo. E aí tem N tratamentos estéticos bons, só que eu sempre falo pro paciente, não é isso que vai ser a resolução dos problemas. Não dá pra gente se basear, é que nem medicamento. Eu não posso depositar todas as minhas esperanças no medicamento e no tratamento estético, vendo que ele que vai resolver o problema. Não. O básico tem que ser feito. Depois do feito, o básico, aí sim eu posso dar seguimento. Então, o que a gente tem de tratamento estético que a gente pode usar e lançar a mão nesse processo de emagrecimento? Tem estratégias com máquinas, tem radiofrequência, que é muito bom, tem tratamento de ultrassom, tem várias marcas hoje em dia no mercado de ultrassom bom e não tão caro, que vai fazer um efeito maravilhoso. Tem a terapia de injetáveis, às vezes utilizar alguma substância que vai ser mais lipolítica, vai ser mais termogênica. Falando isso da terapia de injetáveis, vocês têm, né, a terapia de injetáveis na clínica. Como é que funciona? Isso é uma grande curiosidade minha e eu tenho certeza que do público também. Hoje em dia... Na verdade, isso já era feito antigamente. Exato. Né? Na verdade, a terapia de injetáveis não é nada novo, né, pessoal? É a gente utilizar uma substância, ao invés de ser via oral, via endovenosa ou intramuscular. Algumas substâncias têm muitos benefícios de utilizar
ela via injetável, porque não vai fazer mecanismo de primeira passagem, vai ter uma absorção muito maior, eu consigo daqui a pouco fazer uma suplementação mais espaçada, assim como tem coisas que vai ser melhor utilizar via oral. Por exemplo, um magnésio é muito melhor utilizar via oral do que via injetável. Até porque o magnésio injetável, ele pode trazer alguns problemas cardiovasculares. Sim. Porque ele é um antiarrítmico, uma série de fatores. Mas, por exemplo, uma B12, um ferro, dependendo do paciente bariátrico, claro que existe a via sublingual, mas ele vai acabar se beneficiando um pouco mais do endovenoso. Então, tem que individualizar tudo. Mas a terapia de injetáveis é uma boa estratégia. A gente tem várias substâncias que pode utilizar, pool de aminoácidos, a própria coenzima Q10. Então, tem uma gama aí de suplementação boa também para utilizar via injetável. E que podem ser utilizadas também na estética, né? Porque eu andei Exato. estudando algumas coisas e achei isso muito legal. Que tem umas bem importantes, até anticelulíticas, já que as mulheres gostam tanto disso, né? Então, tem algo injetável para celulite? Tem. Óbvio, né? Mulheres, atenção, teremos que ter a dieta, teremos que ter atividade física, né? A mágica, de novo, só acontece se ligar todos os botões. É aquela coisa de fazer o básico, né? Tem que estar com o básico direitinho engatilhado, senão... E qual é o básico? Repita para todos ouvirem qual é o básico. Repetir sempre o básico. Qual é o básico? É dieta e atividade física. Disso a gente não consegue fugir. Não, eu sempre incluo dieta, atividade física e sono. Para mim, se eu não tiver sono na tríade, se eu não dormir bem, estragou todo o restante do processo. Eu vou sentir mais fome, eu não vou conseguir treinar da forma com mais força. Não reparou, né? Não. Isso é fato. Tem estudos aí que relacionam a restrição de 1 hora de sono por dia. Ela afeta a perda de massa, dificuldade no emagrecimento e uma série de coisas, né, doutor? Exato. Sabe que além de fazer o jejum, eu gosto de fazer meu aeróbico em jejum. Tá? Não que ele vai ter muito benefício extra, mais do que um aeróbico no outro horário do dia. Mas é que para mim se encaixou melhor nesse horário da manhã. E eu me sinto melhor. Eu acho que o dia começa muito diferente quando eu faço um aeróbico de manhã cedo. Então, só que para eu fazer meu aeróbico em jejum, eu começo na clínica às 7 da manhã. Então, para eu fazer meu aeróbico em jejum, eu vou ter que fazer 5h40, começar às 5h40 às 6. Então, isso me consome algumas horas de sono. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho intercalado. Aí entra o equilíbrio, né? Eu tenho lançado mão de alguns dias onde eu vou dormir até mais tarde, 7 da manhã, do que outros dias que eu vou acordar 5 da manhã para poder fazer um aeróbico. Aí eu fico nessa jogada. Tem dias que eu priorizo o sono, e tem dias que eu priorizo meu aeróbico. Aí eu vou jogando. É o ajuste. É o ajuste. É o ajuste. E essa questão do horário, dormir após o meio-dia, a sesta, se for dormir, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, isso vai ser reparador ou não? Sabe que tem sonos, Grace, tem estudos que comprovam para a função cognitiva e sistema nervoso central o benefício dessa siesta aí depois do almoço, hein? Entendeu? É por isso que os espanhóis estão certos. Mas é para ver como é. Eu não consigo. Eu também não, eu ia falar agora. Para mim não funciona, eu acordo pior. Então, eu preciso dizer que eu até, digamos, eu sou adepta, tá? Pratico praticamente sempre quando eu posso. Então, vamos lá, 4 vezes por semana eu faço essa cesta, né? De 40 minutos até 1 hora eu almoço rapidinho, como ali minha comida. Olha, o horário de almoço é 2 horas, o horário de almoço é 1h30. Eu como em 20 minutos e eu vou dormir 1 hora. E é a melhor coisa do mundo. Eu dormir depois do almoço, eu brilho. Eu acordei e tô brilhando. Renovada, brilhando. Descanso, né? Esse estudo que eu vi uma vez falava até sobre benefício na prevenção de doença degenerativa. Parkinson, Alzheimer, esclerose. Então, bem positivo, tá? Tô no caminho certo. No caminho certo do meu sono. Me surgiu uma coisa, doutor. Porque hoje as pessoas buscam muito, né, essa questão da internet, assim, a questão do estímulo da dopamina, né? De aumentar a dopamina. Para o emagrecimento, isso é bem importante, né? Assim, eu não sei se trabalha com suplementos nessa parte, assim, de, por exemplo, uma mucuna ali. Exato. Ashwagandha. Maravilhoso, maravilhoso. Sim. L-tirosina também. Tirosina, né? Fantástico para isso. Eu utilizo bastante essa suplementação, tanto que até existem medicamentos que estimulam a dopamina, né? E com benefícios para o emagrecimento. Né? Um deles até muito famoso, não vou falar a marca aqui, para não induzir automedicação, mas é muito famoso e foi aprovado nos últimos anos para transtorno de compulsão alimentar.
com benefício para emagrecimento. Então, eu sempre lanço mão de suplementação, a tirosina, a mucuna é fantástico para isso, com resultados benéficos. É que eu falei da dopamina, né? Mas a dopamina é um neurotransmissor relacionado com a compensação, aquela coisa, eu mereço, né? Então, são formas da gente manter esse nível eu mereço controlado, né? Eu Não mereço eu mereço e vou comer em Sim. função, né, E até para bem-estar também, porque quando o paciente chega, às vezes, buscando emagrecimento, ele é um perfil de paciente que ele precisa de uma atenção um pouco maior, porque ele já chega recolhido, ele é um perfil com uma autoestima menor e já vem possivelmente tratamentos falhos, sabe? né? E já é um paciente que tem o fracasso junto com ele. Então a gente precisa o quê? Elevar a autoestima. E aí a dopamina para isso é fantástica também, sabe? Né? De trazer voltar esse bem-estar, essa autoestima. Porque estar sem dopamina é estar não tendo prazer em nada, né? Eu não tenho prazer em trabalhar, mesmo que eu esteja tendo sucesso, mas isso não é suficiente, isso não tá bom. Então, é bem... Eu tenho alguns pacientes nessa situação, para mim tanto faz. Se eu comi, se eu não comi. O trabalho, tá ruim ou não, eles não sentem prazer, né? Tem essa sensação de falta de empoderamento. Falta empoderamento. Exato. Então, isso é bem importante. Pauta de sempre aqui nessa mesa, Ozempic. Vamos lá. As pessoas começam a dizer assim, Graci, faz um podcast falando sobre aquela injeção ou caneta para emagrecer. E eu começo a pensar, mas acho que já entrou nessa pauta na mesa, mas vamos entrar aqui de novo no Ozempic, principalmente na diferença entre o Ozempic e o Wegovy, né? E eu acredito que eu te vi em São Paulo há umas semanas atrás, num evento sobre isso. Conta um pouquinho pra gente. O Ozempic, ele tá muito na boca da mídia, né? Tá muito na boca da mídia. O Ozempic é um excelente medicamento, semaglutida, fantástico. É uma classe de medicamentos análogos do GLP-1, que nasceu lá com Victoza, depois foi lançado o Saxenda como o primeiro para tratamento de obesidade, depois foi lançado o Ozempic. O Ozempic, ele não é formalmente para tratar obesidade, o uso dele é off-label, tanto que agora vão lançar o Wegovy, vai sair, era para sair segundo semestre desse ano, não vai sair, vai ser lançado só o primeiro semestre do ano que vem, como o segundo medicamento dessa classe para uso on-label para obesidade, tratar emagrecimento em si. É um excelente medicamento, mas é medicamento. Tem que levar em consideração, embora ele seja vendido sem receita. Porque, na verdade, ele seria um medicamento para diabéticos, né? Então, exato, o Victoza nasceu para o diabético, né? Diabetes tipo 2 e pré-diabetes. Então, com o passar do tempo, se viu que esse perfil de paciente estava tendo benefício do emagrecimento também. Era um paciente que estava emagrecendo. Então, foi estudado e lançado para isso. Só que aí, obviamente, que existe todo um cuidado para isso, né? Em relação à dieta, a baixa muito, muito rápida de glicose. Então, as pessoas podem ter sonolência, podem ter uma fraqueza muscular. Então, eles não pensam nisso. Eles pensam só em relação ao emagrecimento. Passa mal mesmo. Tem pacientes, já várias histórias, relatos de parar na emergência porque teve uma desidratação intensa ou porque não consegue consumir, desnutrição também, muito comum com o uso dele. Não sente nada de fome, né? Exato, ele limita bastante. E também, eu costumo falar, dificilmente alguém vai morrer por usar o Ozempic, tá? Mas ele traz muito problema. Muito problema sério. Constipação, e aí mexendo na flora intestinal, a gente mexe com tudo, inclusive imunidade. Sim, porque... Exato. E não é incomum o paciente começar esse tipo de medicamento e ficar doente. Na verdade, é mais comum do que incomum. Porque mexe com a questão da desbiose ali. Total, mexe com desbiose, diminui o aporte nutricional também. Então, paralelo a esse tipo de tratamento com o Ozempic, a gente tem que traçar um plano onde eu vou iniciar uma suplementação extra, tem que ter um cuidado alimentar, uma alimentação equilibrada, senão o paciente não vai ter sucesso. Qual é a suplementação que pode ser utilizada com o Ozempic, que pode e deve ser utilizada com o Ozempic? Quais são os primeiros cuidados? Obviamente que a gente está falando aqui de paciente, cada um é individual, se ele precisa perder peso, pouco, médio, se ele precisa só controlar a compulsão, isso é importante. Por exemplo, o paciente não tem uma perda de peso para perder tão elevada, mas ele é um paciente com compulsão. Quais são os suplementos que a gente pode estar aliando ao Ozempic para melhorar essas condições? Graças, a gente tem 2 pontos para considerar. O primeiro que eu acho que vale a pena a gente trazer, o paciente que tem transtorno de compulsão alimentar, é o paciente que não vai responder para o Ozempic. É o paciente que usou o Ozempic e não fez efeito.
O Ozempic é ruim? Não. Ou ele fez automedicação ou foi diagnosticado errado. Claro. Quem tem transtorno de compulsão alimentar tem que usar algum medicamento, e aí não vai fugir de medicamento. Transtorno de compulsão alimentar talvez tenha que lançar o uso do medicamento. E o medicamento que age em sistema nervoso central. Terapia também muito importante. Mas o Ozempic talvez não seja, e talvez não vai ser a melhor opção para a compulsão alimentar. Mas o que vale salientar, o Ozempic e os análogos de GLP-1, eles são muito catabólicos. Eles vão consumir demais. Eles vão emagrecer, mas eles vão trazer junto massa muscular. E aí o paciente praticante de atividade física, ele vai ter um cuidado muito especial em consumo de proteína. E aí a suplementação daqui a pouco com creatina, com proteína, aminoácido, é super importante. Senão ele gera até uma sarcopenia de tão intensa que é essa perda. Então tem que cuidar. O paciente que usa o Ozempic, ele vai perder massa muscular. É por isso talvez até que tenha surgido aquela reportagem numa revista de alcance nacional, acho que foi o último mês. Ozempic Face. Exatamente. Isso. Claro que tem a perda dos coxins gordurosos. Mas aí é o que a gente fala, gente. O Ozempic Face não é por causa do uso de Ozempic. Vai ser por um déficit calórico muito elevado, então a pessoa vai perder massa magra, né? Pode perder gordura, perde massa magra, mas ela vai emagrecer de uma forma substancial que ela vai perder colágeno da face. Então, todo o emagrecimento muito rápido vai perder gordura da face, né? Parte muscular, e vai ter o aspecto de Ozempic Face. Exato. Mas demonizar, tentaram demonizar o Ozempic, não é o Ozempic Face. Dele, né? Não, isso foi uma jogada de marketing. Com certeza. Né? Não foi outra coisa. Todo mundo que emagrece demais, isso é normal, vai perder gordura facial. E aí vem uma dica especial para o usuário do Ozempic, para o praticante de atividade física diário, para aquele perfil, para aquele paciente ativo fisicamente, talvez o uso do Ozempic não seja tão interessante e seja mais interessante o uso do Saxenda, que é diário. Por quê? Para fazer um controle. Para fazer um controle. Porque daí eu vou usar o Saxenda no turno oposto à minha atividade física para não ser tão catabólico e prejudicar. Porque o Ozempic, como ele é uma vez por semana, ele vai te durar os 7 dias da semana, e independente do horário, ele vai trazer sempre uma produção, uma secreção, um nível sérico similar nos 7 dias da semana, manhã e noite. Então, o nível sérico dele não existe um tempo X. Manhã e noite ele regula. O Saxenda daí usa uma dose menor todos os dias. Exatamente. Que aí eu consigo ajustar. Por exemplo, se eu treino de manhã, eu vou aplicar o Saxenda no turno oposto, final do dia, que daí não vai trazer perto da... Então, tecnicamente, o tempo de meia-vida do Ozempic é calculado semanalmente. Do Ozempic semanal. E do Saxenda é diário. Isso. Então, pessoal que toma Ozempic vai tomar uma vez por semana, né? Com um pico de um tempo de meia-vida de 7 dias, como a testosterona. Exato. Né? Então, como a testosterona. Óbvio que pode se aplicar a testosterona diariamente, mas sabendo que o tempo de meia-vida dela dura 7 dias. Então, responde por 7 dias. Né? E o Saxenda diário. Isso eu acho interessante falar sobre isso, porque as pessoas... eu posso comprar um, posso comprar outro, posso usar isso. Primeiro não pode. Exato. Vale salientar isso. Primeiro não pode. Não pode. Isso é bem importante. Não, é isso, excelente. Então, por isso que a gente está aqui com um médico, com o Dr. Tael, justamente para elucidar isso, para mostrar e falar sobre isso. Assim como temos uma farmacêutica, 2 farmacêuticas, uma nutricionista, um outro quase nutricionista, para falar sobre isso, né? Sobre essas reações. E a suplementação que a gente teria que colocar junto aí. A gente está falando de probióticos, aumento de imunidade. E a gente comentou, mas a flora intestinal aqui é super importante a gente dar atenção para ela. Glutamina. Glutamina é fantástico para isso. As próprias fibras nesse paciente, se ele tem uma constipação, ali as fibras prebióticas, eu sou fã do probiótico, para a imunidade. A Rochelle é a Miss Probiótica. Eu sou a Miss Probiótico e própolis. Miss Própolis. Maravilhoso. E tá no kit salva-vidas dela, a gente falou sobre isso no último podcast. Sempre tem, mas eu concordo que as fibras prebióticas aí, chós, gós, os oligossacarídeos, né, e inulina, trazendo goma cássia, são fundamentais junto com o glucomanã e falei agora, glutamina, para mim são essenciais. Eu gosto de enzimas digestivas também. Muito. Lactase, lipase. Porque como essa classe de medicamentos gera um dos efeitos de ação é lentificar todo o trânsito intestinal, então o esvaziamento gástrico, que se dá em X tempo, ele vai se dar em 3X. Então a enzima digestiva funciona muito bem. Aloe vera, eu sou fã de aloe vera, funciona muito bem também.
Qual enzimas que mais aparecem para vocês lá na clínica, Thael? Lipase, Faz aquele pool de bromelina, ou faz o enzimas. pool Eu de costumo enzimas? usar pool de Pool de enzimas. enzimas. Pool de Tá. enzimas. Papaina, bromelina, exato. pancreatina, lipase, Protease protease também. junto. Eu Certo. costumo fazer pool de enzimas. Porque aí tem as enzimas que são mais específicas, por exemplo, Sim. a pro glúten, Aham. a DPP4, Exato. então a lactase, que o pessoal que Uhum. tem essa questão com a lactose. Mas hoje a gente tem umas opções de enzimas bem boas, que antes a gente só tinha as 5 aí, mas- mais Aham. tradicionais. Mas eu acho que hoje a lactase, talvez, como se difundiu muitos alimentos sem lactose, e agora abriram os olhos das Uhum. pessoas e entenderam que a gente pode utilizar outros ingredientes que não tenham Uhum. leite para Sim. fazer coisas tão saborosas quanto, que eu acredito que até tenha caído o consumo de lactase em si, Sim. Sim, porque na farmácia temos outros diminuiu alimentos. bastante, Diminuiu, assim. né? Sim. Não sei porque se as pessoas também começaram a se educar. a indústria também Não, isso foi vende um... muito, mas na farmácia diminuiu bastante. o assim. sem lactose, né? Que isso é bem importante falar, pessoal. Os produtos que estão no mercado e que a grande maioria, por exemplo, leite sem lactose, o leite condensado sem zero lactose, queijo é. sem lactose, não é que eles tiraram a lactose desse produto, é que eles adicionaram a enzima lactase a esse produto. Então, mesmo o intolerante, ele pode, de repente, comer esse produto e ter problemas. Com certeza. Né? Pode apresentar, porque talvez a dose de lactase não seja suficiente. Ou a pessoa já tenha feito a alergia à caseína, assim, e agora muito interessante, eu vim essa semana da Naturaltech, que é a maior feira de produtos naturais, assim, impressionante o número de alimentos sem lactose. Queijo, comprei um chantilly inacreditável, jura que é igual, assim, Aham. né? Então, não muito produto, Eles estão se profissionalizando com bons E a produtos. palatabilidade muito próxima, quase igual. Maravilhoso. Aham. Quando me apresentarem alguma proteína vegetal com gosto de proteína animal, eu tô dentro. Desafio, Preciso hein? contar. Ó. Desafio. Preciso contar pra vocês o que eu comi lá, porque é difícil, né, pra quem Aham. Sim. não faz ingestão de nada com caseína, em alguns momentos é É difícil. difícil. Eu comi, a minha filha já tinha me mandado carne de jaca. Eu comi lá Carne uma... de Já me jaca. falaram, eu tô curioso pra experimentar. Gente, eu comi um kebab, um churrasquinho, um kebab de carne de jaca. Não, e uma coxinha de frango, experimentei. Fui lá buscar coxinha de frango. Eu saborei igual o frango. Não dá pra... A gente só vai acreditar comendo. Consumindo, porque olha... Comendo. O rapaz, aí conversei com o dono da empresa, assim, um rapaz jovem, assim, e aí ele disse como prepara, então cozinha, aí depois tempera e depois vai assar. Então tem todo um processo aí, mas é muito interessante. Não, Porque jaca, como fruta, ela tem um gosto, parece chiclete, assim, ela é muito saborosa, mas... Como é que tu faz salgado, assim? Eu É que ficava nem pensando, aquele o bacon vegano. não, mas a jaca eu fiquei impressionada. Eu vou dizer que me impressionou. Não sei se o tempero que ele fez ficou Mas ficou muito bom. bom. E o chantilly também. Foram as duas coisas assim, que me deixaram Bom impressionada. saber, eu vou pegar essa referência aí. Não, eu é disse, verdade. Sofia, guarda a caixinha, porque eu não quero perder a referência do queijo esse. Porque tinha vários, assim, mas uns... é meio borrachudo, não, o sabor... Sim. Esse eu achei muito bom. Então, pra gente concluir isso sobre o Ozempic aqui, que aí acabamos falando em enzimas, mas pra gente concluir, o que a gente precisa suplementar junto com o Ozempic? Para uma paciente com tratamento de Ozempic que quer perder um percentual, e é importante a gente falar, né, que o percentual de perda de peso de Ozempic gira em torno de uns 10% do peso total. 10% do peso total, e aí, já aproveitando para falar do lançamento do novo Ozempic, que é o Wegovy, ele promete uma perda de quase 20%. Nossa, é o dobro. O É dobro. quase o dobro. E o Wegovy, ele vai ser de uso injetável ou uso oral? Ele vai ser de uso injetável, a princípio também semanal, e com promessas de dose de o dobro da dose máxima do Ozempic. Sim. Então, claro que nos Estados Unidos já está comercializando. Eu já tenho um paciente que faz uso, que ele mora nos Estados Unidos. O que dá para esperar de efeito adverso, pensando que ele é o dobro da dose, né? Já que a dose máxima do Ozempic traz muito efeito adverso. A princípio, na dose de 2.4, que é o Wegovy, que vai ser lançado aqui, não tem tanto efeito adverso. Mas só aguardando para ver. São coisas que não preciso. E a suplementação ali, a gente precisaria colocar, por exemplo, lactobacilos, melhora da imunidade, o que a gente colocaria em esse formulações? reforço da imunidade, eu gosto de fazer bastante com glutamina.
Eu gosto de dá um usar suporte Equinácea, é Ah, bárbaro para isso, o própolis que a Rochelle falou também. O NAC, né, doutor? O NAC é meu preferido, eu uso o NAC todos os dias. Eu tenho usado agora também, Eu uso todos os assim, dias eu uma sempre dose... fui fã, Melhor eu usava expectorante. uma dose menor, e assim, 200, 300, eu Usando tenho usado 500. 600, não, Olha aí, 600. Eu uso 600 diário, Uhum. dose de manutenção, e dose de ataque eu chego a 2 gramas por dia. Sim, quando tem aquelas Aham. coisas assim, tá uma gripe, alguma coisa assim, Sim. surgindo um resfriado, assim, Sim. e sabe Vou começar a usar isso antes da Consulfarma. Não, é incrível, assim, sabe que várias pessoas próximas, assim, gripado, e eu dei uma intensiva, assim, não, vou gripar também, né? Sim. Não, mas é incrível, assim, aí eu usei Colocou. NAC 3 vezes Não, ao o dia. potencial do NAC é fantástico, é fantástico. Própolis e vitamina C, daí dei um porque viajar, essa coisa de avião, não sei o que, eu Sim. sempre procuro Aumentar. fazer esse reforço imunológico, assim. O próprio ômega 3 também Ômega é 3. fantástico para isso. A vitamina D mantém doses bem adequadas, né? E é importante, embora tenha se disseminado muito as doses mais elevadas de vitamina D, é super importante o acompanhamento, porque a vitamina D ela pode intoxicar no organismo, Claro. né? Isso, né, doutor? E as outras lipossolúveis também Exato. acompanhar, né? Porque Exato, o pessoal vitamina acaba... A, principalmente, que às vezes tem profissional que nem conhece vitamina A, experimenta a vitamina D, Esqueceram, era uma parece antiga. esquecer. Exatamente. Vitamina E, vitamina K. K. Bem utilizada também para esportistas. E importante falar sobre as vitaminas aí, a gente falou lipossolúveis, né? Uhum. Que sempre ingerir, de preferência, perto de alimentos, né? Exato, Para serem melhor absorvidas. A gente costuma, na farmácia, Mostra aí, Michele, o que tu trouxe aí? tem gotas, né? Não, mas as lipossolúveis a gente costuma fazer nessas cápsulas que são cápsulas oleosas, que é uma dentro da outra. Então, assim, para melhorar essa questão da absorção, a gente faz gotas também, porque antes não tinha. A gente como desenvolveu essa cápsula um tempo atrás, porque a K2 ela tinha uma dificuldade ela precipitava na gota. Mas hoje a gente tem a K2 oleosa, então dá para fazer em gota, Olha mas só. essa aumenta bem, por exemplo, quando a pessoa está com uma baixa de vitamina D. Isso é uma grande vantagem. Grande vantagem. Fazer vitamina A, D e K em cápsulas assim. Aí a gente faz. Oleosas. Porque dá para fazer numa só, na vegetal, que ela protege mais em relação à oxidação pela luz, absorção de umidade. Mas essa aí ela fica tranquila, assim, não dá problema, não fica melequenta. Então a gente faz uma dentro da outra. Fantástica, fantástica. Que aí até o paciente não precisa se preocupar tanto com a questão do horário alimentar, né? Ele tem essa flexibilidade. Sim. E aí, gente, essa aí tá com óleo de oliva, mas pode fazer com TCM, né? Que Claro. também Maravilhoso. Mostra o que tu trouxe mais, Rogério. Vamos dar uma olhada eu nessa. trouxe as cápsulas até para mostrar para o doutor, que a gente tem as cápsulas gastro-resistentes para pacientes que têm dificuldade. Às vezes tem uma dificuldade mais estomacal, né, em termos de absorção também, quando precisa. A gente lá na farmácia, a gente não usa corante nas cápsulas, então a gente trabalha a tradicional, a cápsula de gelatina, ela é de origem animal, mas a gente tem as de origem vegetal, que é de HPMC, então para pacientes vegetarianos, veganos, então as vegetais, a gelatina animal, e a gente tem essa que ela é corada com clorofila natural. Né? Então, por exemplo, fármacos que precisam ser protegidos pela da luz. Então, a gente usa essa aqui, um corante natural. Maravilhoso. Então, é interessante. Eu trouxe, por exemplo, a metilcobalamina, que ela, em gotas, ela tem uma absorção muito interessante. A gente já fez comparativo de pacientes que usavam a injetável, né? O pessoal usa muito, o pessoal conhece, no mercado é o Citoneurin. Então, essa em gotas, ela tem uma absorção muito parecida. Tipo, pacientes pós-bariátricos, assim, que a médica tinha, faz a injetável. E a gente começou a fazer um trabalho. Ela disse, não, chegou um momento, ela para, porque já tá ficando suficiente. Muito até porque bom. esse neurinho e M dói pra caramba, Pois né? daí ela me disse... Graças a Deus, nunca fiz isso. Eu tenho uma coisa... Então, eu sempre... Qual a opção melhor sem ser injetável, né? Então, e aí, ela queria uma coisa, poxa, toda semana... E aí, ficou muito bom. Então, assim, a gente faz a metilcobalamina, dá para fazer o metilfolato junto também. Que é fantástico. Também muito bom. Trouxe a creatina, a coenzima líquida, né? Então, a gente trouxe... Aí, algumas coisas. Nossa linha vegana, o sabonete facial, suaves, livre de tensoativos. Esse aqui é 100%, não sei, acho que o doutor não conhece essa, né? A gente tem uma linha vegana que é 100% vegetal. Né? Então, ativos vegetais, somente ativos vegetais. Esse sabonete é um sabonete para uso facial e corporal, né? Então, ele é um tensoativo bem suave, assim, muito bom.
Bom, eu vou trazer aqui, vou fazer essa Tem propaganda. Vou aqui. pedir pra... Não. Essa aqui achei linda. Achei lindo isso aqui. Ah, não, a outra Esse chocolatinho, olha aqui. Vem até com- Maravilhoso esse chocolatinho aí. Olha Esse só. é chocolate 71%. Ele é adoçado com stevia e maltitol. Uhum. Então, ele não tem sucralose, né? Então, ele é 70% cacau, livre de glúten, lactose, soja. Então, é o que a gente usa como base para os bombons lá na farmácia. Por exemplo, se quer botar algum ativo. Por exemplo, no emagrecimento, não sei se o doutor costuma usar, mas também, às vezes, é uma boa opção. estratégia. Às vezes, o paciente, por exemplo, a gente pode usar ali os O paciente lipossolúveis compulsivo. compulsivo, Por chocolate, alguma coisa assim, é pode uma estar opção. colocando. Pode botar ali junto um crocus, né, um crocus ativo, um 5-hidroxitriptofano, citrussinense. Fica 5 muito HTP bom. antidormir. 5-HTP 5 maravilhoso. É porque esse paciente, em geral, ele né, precisa... É uma forma, assim, de... Sim. Bom, eu tô ingerindo um bombom, ele é cacau, ele é um pouco mais amargo, mas ele é saboroso. Depois tem ali para o doutor experimentar. Maravilhoso. Nesse aqui, a gente botou uma beta-glucana para imunidade. Né? Então, isso aí. assim, Que nessa funciona questão muito funciona bem, muito bem, ainda mais agora no inverno. Então, são opções que a gente Tem comigo busca. essa embalagem, assim, que a gente deixa na cozinha. Ai, vou comer meu Aham, doce. exato. Aí abre. Porque a gente come vou com os comer- olhos também, é, né? óbvio. Essa, né, Vou doutor? comer este doce aqui. Aí, Boa. que lindo. É uma boa estratégia. Aham. Porque se ela não falou, farmacêutica, nutricionista, mas a marqueteira aqui. Mas foi na hora que eu pensei, olha, a pessoa chegou pra, ai, chega. não, tem um docinho pra você. Aí tu bota isso, assim, que lindo. Exato, Aí, exato. aí o paciente, boa. o paciente, ai, nossa, vou comer esse doce. Aí já ficou até mais gostoso. Exato, fica mais Já ficou- gostoso mesmo. Já ficou é mais verdade. gostoso nessa embalagem. É verdade. Então, doutor trouxe aqui o nosso lançamento, né? Estamos lançando aqui o creme salgado e proteico no copo. E trouxe aqui 3 sabores exclusivos do Laboratório Culinário em parceria com a Leve, né? Refeições. E trouxe aqui 3 sabores para você provar. Oba! Olha aqui Morango. no Eu Esse é copo. moranga. Adoro creminhos. Não, são creminhos deliciosos no copo que servem aí para lanches, né? Então aqui a gente tá com o creme de abóbora com frango, leite de coco e gengibre, todos eles sem glúten e sem lactose, né? Esse de abóbora. Aqui a gente tem o de mandioquinha com shiitake, Uhum. tá gostoso. Maravilhoso. E ali a gente tem o caldinho de feijão já bem tratado com carne de panela desfiada e pimenta. Então são 3 caldinhos que a gente pode estar aí no copo. Então é super, super lançamento. Então fiz pra gente trazer aqui em parceria com a Leve. Não tem ali ainda as quantidades de calorias, não teve tempo de fazer um É informe bem novidade. técnico. É Aham. bem novidade. E trouxe assim, olha, eu vou trazer aqui. Ainda não é o copo final, mas queríamos já deixar isso registrado. Eu tenho certeza que tu gosta muito de provar Eu adoro. esses alimentos. E eu sempre falo, agora no inverno, a gente. Geralmente o pessoal fala, a estação das comidinhas mais gordinhas. Só que a gente pode ter esse olhar, né? Exato. Essas opções que são fantásticas. Eu adoro consumir sopinha, creminho, fazer creminho de milho, de morango é maravilhoso. Louco pra experimentar já. Não, Doutor, vai isso gostar. é uma estratégia que é interessante, né? Também Muito, no emagrecimento, muito. assim, para o inverno, porque Isso é a dificuldade. o corpo necessita Sim. mais, vamos dizer assim, Mais calorias para aquecimento. Exato. na realidade, às vezes eu acho que é mais o aquecimento do que a caloria, né? Sim. Então é uma estratégia interessante. E tem também aquela questão da saciedade, né? Tu comer um prato de um creminho assim, uma porção, já dá aquela saciada imediata, né? Tu sente cheio, parece comer um churrasco. Exato. É fácil de aquecer, pode estar em qualquer lugar. Olha, serviu, meu Deus, eu queria comer alguma coisa, mas que fosse saudável. Então a gente botou esse creme no copo. Maravilhoso. E é mais difícil no inverno de comer salada, né? Sim, Então comer legumes sim. assim Muito, também. muito. É que a gente fala na internet assim, pensa, não, nós estamos falando aqui pro sul, mas na realidade tem pessoas de todo o Brasil que Exato, assistem, Com né? certeza, É que eles não com sabem certeza. o frio que a gente A gente não tá de gola à toa aqui. Não, eu sempre digo, tem umas que falam assim, eu tô treinando às 6 horas da manhã. Eu digo, coragem, irmãos. Os executivos aí, eu tenho pena. Tenho pena. Eu depois que passei pro horário dos herdeiros, né? Maravilhoso, hein? Eu tô no intermediário, eu vou às 7, doutor. Antes eu ia Mas às 6. 7 executivo também. 7 também é executivo. Mas eu fui deixando, eu fui abrindo. Eu treinava às 6 horas. E aí a gente tem o mesmo personal e ele foi pedindo, Graci, tem alguém que só pode às 6 horas. Não, tudo bem, eu
cedo, eu vou às 7. Aí depois chegou a Rochelle, eu só posso às 7, tudo bem, eu fui pras 8. Foi indo. Aí chegou às 8 que ela é horas. disciplinada, Aí então chegou- ela consegue. Aí chegou às 8 horas, Graça, então só essa pessoa só pode. Tá, Gabriel, eu vou treinar às 9 horas, mas É acabou. o meu último. É o meu é a minha deadline. última É o meu troca. deadline, acabou. É 9 horas. Daí não Mas passa. Daí não passa. Mas às vezes ele consegue intercalar alguma coisa. Eu vou às 7 da manhã, né? Mas virou às 9. Então eu sempre brinco, né? Quando eu vou às 9, é horário dos herdeiros. Mas não quer dizer que meu dia comece às 9. Ele começa bem antes. Eu Ela- trabalho antes e vou lá treinar às 9. Até porque eu vejo teus stories cedinho, né? Exato, Sim, ó, Tá exato. raiando amanhã o ela sol já lá, tá- tá escuro ainda, eu vejo a história da Graça. Exatamente. Então, por quê? Porque eu estou trabalhando. Então, continuamos acordando às 5 horas da manhã e vou trabalhar. Posso estar lendo, mas lendo artigo, ou lendo alguma coisa, estudando, ou posso estar trabalhando, despachei todo o e-mail, todos os trabalhos, e às 9 eu vou lá treinar. Mas não começa às 9 o dia, começa bem antes, né? E eu fui cedendo os horários, mas eu adorei essa história de treinar às 9, porque aí tem o sol, tá Sim. aquecido, Você já dá e mais- o Tem menos horário... movimento na academia também. Tem. Não, mas ultimamente tem que falar, tem bastante herdeiro. Viu? Tem bastante herdeiro. O pessoal, as heranças começaram a florir. Né? Tenho Às certeza. vezes também esse pessoal, né? Eles também estão trabalhando antes, pode ser, Ana, mas não é o que parece. Eles têm um visual de bem. Parece acordar e... A pele deles é de herdeiro. Brincando. Então, Rochelle, tem mais alguma pergunta? Não, eu Pro acho doutor, que a gente... Dos temos pets do doutor. Conta um Dos pouquinho. bebês! Pets! Sou cachorreiro, hein, pessoal? É verdade, eu sou gateira. A Rochelle eu tem sou um dos misto. dois. Eu tenho um misto dos dois. E eu sei que tem 3. É o trigo O frijol e o sagu. e o sagu. Ai, sagu. É, que cada sagu. um nome de comida. Pra mim é paixão pela comida, pela nutrição. Né? E como é que eles são? Eu sei que agora, pelo que eu vi, eles também estão em dieta. Botei todo mundo na dieta lá em casa. Eles estavam acima do peso. Tá, bom, a gente mantinha o meu Golden, ele vai fazer 8 anos e ele tem alguns problemas de saúde, ele é epilético, usa medicamento de uso contínuo, então a gente decidiu botar ele na linha também. Ele tá meio gordinho, quem tem Golden em casa sabe como é Sabe que é, como é né? que é, né? São comilões, são Nossa. meio gordinhos, aquela Sempre fome tem fome. insaciável. É carência. É Ele também carência. vem assim no braço. Aham, exato. São pedinchões. Aí a gente colocou, eles estão fazendo dieta, acompanhamento nutricional com veterinário, nutrólogo, maravilhoso. E agora pesando comida deles também. Então, alimentação híbrida, então ração ainda, pela importância do equilíbrio vitamínico, também que as rações proporcionam isso. Já vem com esse... E a gente vê, fazendo um paralelo com a alimentação do humano, os alimentos hoje em dia, mesmo para cachorro, quando a gente vai fazer uma alimentação comida única para cachorro, é deficitária ainda pela questão do aporte de vitaminas e minerais, que hoje em dia é deficitário por causa da agricultura, do solo, uma série de fatores, né? Claro. Então eles precisam também, assim como nós precisamos também, de uma suplementação com vitamina, mineral, mesmo mantendo uma alimentação regular. Sabe que a nossa toma ômega 3, né? Ah, os meus também. Os meus também, ômega 3. Porque para eles essa questão o Golden tem muito problema de pele, Aham. e isso ajuda bastante. Mas tu assim. sabe que, digamos, eu tô com um filhotinho, né? O Haroldinho, o herdeiro. Aham. Porque a vida dele é de um herdeiro, literalmente. E eu tava dando a ração pra ele e ele tava com problema de constipação. Já, ele tem 60 dias aí agora e ele tava constipado e, nossa, ele miava pra fazer o cocôzinho dele e eu, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí a veterinária falou, coloca um pouquinho de azeite de oliva Olha, na ração dele, mistura na Aham. raçãozinha, né? No sachê mistura o azeite de oliva. Brilhou. que Azeite. sensacional. Azeite de oliva. Então botei ali umas gotinhas ali pra ele e solucionou o problema. E ver como é importante isso, né? Na alimentação. As pessoas, às vezes, vendo na alimentação do pet, transporta isso para alimentação Exato. humana. Claro. O azeite de oliva é fantástico. Exatamente. Assim, Super então, rico. Então assim, o azeite de oliva de excelente qualidade que eu uso, dei pro gatinho. o Haroldinho tá... O Haroldinho, tá Haroldinho. bem o Haroldinho, hein? O Haroldinho, a ração dele custa mais caro que o quilo do camarão. Eu olhei e disse, não. Aí eu disse assim, vamos parar com isso aqui, vamos botar a comida aqui, vai comer minha comida agora, tá mais barato. Tá melhor que eu. mas os gatos é um pouquinho mais Mas difícil. mas a gente tem um amor absurdo, né? É A gente aquele faz amor- qualquer coisa, não sei explicar. É que aquela troca de sentimento, e é um sentimento assim, ó,
genuíno, verdadeiro, né? É muito. Tu chega em casa, eles não é aquela coisa interesseira, não quer nada em troca, eles estão oferecendo. Lá na tua casa, porque na minha é. Não, o meu Golden às vezes ele é meio interesseiro. Se ele vê uma banana e um melão em cima da mesa, acabou o amor. Não, a Mia é completamente interesseira. A Rochelle conhece, minha gata, ela é tinhosa. Ela julga as pessoas, entendeu? Não, ela tem opinião própria, julga as pessoas. Mas ama incondicionalmente. Animais são bênçãos aí que a gente tem na Terra, né? Para nos purificar. É verdade. Então, estamos muito felizes. Olha, Tael, foi um prazer te ter aqui com a gente. Imagina, um prazer esse bate-papo aí com vocês. Espero que o público também tenha curtido bastante. Com certeza curtiu. E espero que aproveite aí nossos Vou caldinhos. Aproveitar, com certeza. Experimentação da Rochelle. Adorei. Obrigado, meninas, pelo convite. Aí, tá bom? A gente trouxe aqui. Vamos lá e até a Maravilhoso. próxima. Tá bom? Até Até mais. Obrigado.